e dizer desse seminário é da maior importância. Quero saudar os nossos colegas deputados que aqui estão, os da Comissão de Transporte, mesmo outros que também estão presentes, têm interesse nesse tema, as associações, as confederações, todo o segmento do transporte brasileiro, e é onde eu vivo e vivi como servidor público, né? Por muitos anos, desde 1960, são 53 anos cuidando da área de transportes, principalmente nas rodovias brasileiras, sabendo das dificuldades com que vivem os motoristas, né, nas rodovias. Essa lei 12.619, ela é muito importante. Ela foi feita porque tinha necessidade de fazer a lei, mas tem adequações a serem feitas, e é por isso que foi criada essa comissão especial. Inclusive, Valdir Colato foi escolhido pelo PMDB para ser o relator, e com a ajuda da Comissão de Viação e Transportes, dos companheiros que entendem bem muito desse setor, estão ajudando a elaborar o relatório, com a participação da NTC também, que o doutor Marco Aurélio, né, que está aí, é o procurador jurídico da NTC, logística, e está nos ajudando muito para que possamos fazer uma adequação a esta lei, que ela possa vir realmente para regulamentar o transporte brasileiro, inclusive também a jornada de trabalho dos motoristas. Então, é com muita alegria que aqui estou, porque aqui é o meu verdadeiro habitat, que é transportes. Em todos os segmentos aqui do país, eu sempre vivi nesta área. Então, eu fico muito feliz de estar aqui neste momento e sendo até agraciado, né, em presidir essa sessão, em nome do nosso presidente da comissão, Rodrigo Maia. E agora, neste momento, eu passo a palavra ao nosso deputado Vanderlei Macris, que é membro da Comissão de Viação e Transportes, na qualidade de palestrante. Cumprimentar em seu nome todos os parlamentares, colegas meus da comissão e demais companheiros aqui do Parlamento Brasileiro que estão presentes nessa reunião. Deixar um abraço também ao Flávio Benatti, presidente da NTC, em seu nome cumprimentar todos os transportadores de cargas aqui presentes e aos nossos colegas aqui de mesa, o Paulo Douglas, o Jorge André Borges de Souza, o Jaime Bueno de Aguiar, José Torres de Melo, Adalto Duarte, Renato Voltaire, Marco Aurélio Ribeiro. Marco Aurélio, que foi meu colega, deputado estadual lá de São Paulo, e hoje tem uma importante responsabilidade na condução desse processo de negociação da nossa Lei 12.619. Mas eu queria dar início à minha manifestação, que será muito breve, até porque entendo que a nós, e eu especialmente, não só pela Comissão de Transportes, mas também como membro da Comissão Especial que estuda a discussão e a flexibilização da 12.619, estamos muito mais para ouvir do que para falar hoje aqui. Essa é a tônica principal desse processo. Ouvimos há pouco o Valdir Colato, que é o nosso relator da Comissão Especial, que vai discutir as alterações e a proposta de mudança da lei, e também do Nelson Marcheselli, que conduz esse processo de entendimento pela presidência que desenvolve na comissão. Está prestes a ser apresentado um relatório que vai consubstanciar todo o trabalho que foi realizado até o presente momento pela Comissão Especial. Antes, é importante, aqui já foi dito, que lembremos que o processo de entendimento e negociação por mais de 4 anos, feito nesta casa, teve um histórico importante nas relações discutidas, nas relações de trabalho do setor de transporte rodoviário, em especial o transporte rodoviário de cargas,
que conviveu nos últimos 60 anos com a total falta de controle, não só na ação empresarial, mas também dos trabalhadores nesse processo. Quer dizer, não houve, até então, nesses últimos 60 anos, nenhuma preocupação específica para estabelecer regras na relação de trabalho entre trabalhadores e também aqueles que são autônomos e também os transportadores de carga. Essa relação de trabalho inexistiu de maneira regulada. Apenas na CLT alguns movimentos eram feitos. De qualquer maneira, a lei veio corrigir, de alguma forma, essas distorções, acabando com a falta de controle, estabelecendo obrigatoriedade na sua adoção. Então, um histórico de tantos anos sem que houvesse uma regulação, culminou com um processo de debate importante aqui no Parlamento brasileiro sobre a Lei 12.619. Desde 1996, as entidades do setor passaram a acompanhar o andamento de vários projetos aqui na Câmara Federal. Nós tivemos mais de 30 projetos apresentados, que, na verdade, não se movimentavam de maneira conjunta, mas sim de maneira individualizada ou pontual, e não tinham as consequências efetivas do seu debate, da sua discussão, em relação à formalização de uma lei que pudesse agasalhar todos os interesses do setor nessa proposta. O que aconteceu? Foi um projeto de lei que juntou e coordenou todas as propostas existentes no Congresso Nacional, acabando por se iniciar um debate sobre a atual Lei 12.619. Então, o que fez o Congresso Nacional, o que fez o Parlamento brasileiro? Sentindo a necessidade de uma articulação mais adequada de um problema que estava se agravando ao longo do tempo e conflitos existentes, precisava e necessariamente tinha que atuar no sentido de estabelecer uma legislação sobre este caso. Foi aí que foram juntados esses mais de 30 projetos e acabaram se consubstanciando nessa proposta, que foi aquela que, com certeza, mereceu de parte da sociedade brasileira, no segmento específico, um debate dos mais adequados e, mais do que isso, profundos em relação às consequências de todos os movimentos que se fizessem naquele momento para estabelecer a regra que acabava por definir a Lei 12.619 como a estrutura final desse debate que foi estabelecido. Na verdade, o projeto foi elaborado por muita gente, por dezenas de mãos, que resultou de um debate amplo, como disse aqui o Flávio Benatti na discussão, na sua manifestação inicial, um debate que mereceu dezenas de horas, atividades e audiências públicas em vários estados brasileiros, com setores dos motoristas ligados às empresas, com os autônomos, com médicos, especialistas, que discutiram todas as possibilidades para se estabelecer uma legislação, estabelecendo esse regramento. Na verdade, houve uma discussão ampla desse tema e as propostas acabaram sendo discutidas também com esses autônomos, empresários, mesmo com médicos, especialistas de universidades sobre esse assunto, e acabamos por aprovar essa lei. Pois bem, a segurança jurídica do empregado e do empregador estava ali, colocada. Essa era a questão mais importante, a segurança jurídica e também a questão para ambos, empregado e empregador, pudesse ser estabelecida. A questão da saúde também foi um momento importante de debate nessa questão, e o controle do tempo de direção inserido no Código Brasileiro de Trânsito é de grande importância nesse processo debatido e discutido também para finalizar uma proposta que pudesse ser a convergência de todos os lados. Pois bem, nós tivemos o Ministério Público também presente nisso, tivemos, enfim,
houve um debate muito intenso sobre essa questão. Inclusive, o fato de que a própria comissão encarregada de discutir e debater e finalizar esse projeto, essa proposta inicialmente debatida, com a legislação internacional. Houve, inclusive, de parte aqui da Câmara Federal, preocupações em saber como é que funcionava a legislação internacional. Nós tivemos contatos com a União Europeia, com os Estados Unidos da América, com a Austrália, Chile, enfim, a legislação de vários países para consubstanciar uma legislação que fosse adequada, capaz de estabelecer esse regramento inexistente até aquele momento. Pois bem, finalizado, lei aprovada, houve tudo isso que a gente viu até agora, uma reação, não é? E na comissão especial que nós estamos trabalhando, recuperando o debate novamente desse projeto, nós tivemos a grata surpresa, até o presente momento, de ouvir de todos os debatedores que ali estiveram presentes, e eu participei de todas as reuniões até agora realizadas, a aprovação por parte dos debatedores de todos os envolvidos no segmento, debatedores que ressaltaram a importância da lei. É isso que eu quero deixar muito claro aqui. Ressaltaram a importância da lei que regula, até então, de maneira inexistente, uma relação que não existia. Pois bem, o que falta neste momento? E eu acho que é o passo seguinte que nós estamos dando aqui. Por isso que eu disse que é muito mais importante a gente ouvir do que falar. Agora é hora de sugerir, agora é hora da sugestão, agora é hora das alterações, evidentemente, para não só garantir a espinha dorsal da lei, Dr. Flávio Benatti, mas, mais do que isso, a gente aprimorar a lei. Essa é a missão do Parlamento, essa é a missão da Comissão de Transportes, e quero aqui cumprimentar o secretário Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, pela iniciativa que dá na Comissão de Transportes, para que nós da Comissão Especial possamos ouvir um pouco mais do que já foi ouvido na finalização dessa proposta, que com certeza haverá de dar ao Brasil, haverá de dar ao país uma legislação das mais modernas no que diz respeito ao transporte de cargas no nosso país, que temos na América do Sul, especialmente em todo o país que nós tivemos a oportunidade de ouvir para que a lei fosse elaborada. Nasceu aqui no Parlamento e será aqui a sua adequação. Esse é o grande objetivo que todos nós temos hoje na Comissão Especial, o presidente Marcheselli, o relator, que também está muito interessado em ouvir todos os setores, e aqui ele disse claramente, deputado Valdir Colato, que vai e com certeza, na próxima semana, já ter uma proposta primeira do projeto de discussão que tivemos até o presente momento, com as sugestões que provavelmente teremos aqui de todos, não só dos debatedores, mas também de todos vocês que participam desse seminário. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão presentes hoje, a contribuição que temos recebido no Parlamento e na Comissão para aprimorarmos essa proposta de legislação, que é a nossa função primordial. Muito obrigado a todos os membros da mesa, meu caro Mauro Lopes, um velho e grande companheiro que está muito preocupado com essa questão. Deixar um abraço a todos os senhores que aqui estiveram e, com certeza, tenho participado de todos os seminários aqui nesse plenário, e este ano, com certeza, é um dos mais frequentados e mais presentes, eu diria, do setor em função do debate dessa legislação. Muito obrigado e vamos continuar debatendo aqui. Excelentíssimo deputado Wanderley Macris, excelentíssimos deputados presentes, aqui eu gostaria de destacar o meu amigo Hugo Leal. Gostaria de também ressaltar aqui e agradecer não só a casa, mas também o convite feito pela CNT e pela NTC, aqui pessoalizando, né, no Flávio Benatti, e demais companheiros de mesa, demais colegas presentes, doutora Adriana aqui, procuradora de trabalho também nos acompanhando, trabalhadores, vejo o pessoal da CNTTT, enfim, percebo aqui
representantes de todos os segmentos que, penso eu, são atores importantes nessa demanda, e o Ministério Público, nessa discussão, e o Ministério Público do Trabalho reputa de extrema relevância este novo debate. Essa renovação do debate, não é a primeira nem a segunda, penso eu, já a 8ª vez que estamos acompanhando e tendo a felicidade de perceber que essa discussão vem experimentando sucessivas evoluções. Nós partimos lá em Rondonópolis de uma dissensão e hoje temos uma norma. Temos uma lei que vem, como bem ressaltado aqui pelo deputado Vanderlei Macris, oferecer soluções para uma questão que é fundamental, não apenas para todos nós que estamos aqui presentes nessa sala, nesse auditório, mas fundamental para todo o país. Porque nós estamos lidando com algo que vitima milhares de pessoas, enfim, ao longo das nossas rodovias, ao ano, e temos também, aqui nesse debate, uma discussão crucial para o desenvolvimento do país. E quando eu digo, deputados, que a discussão vem experimentando sucessivas evoluções, eu me refiro ao momento que estamos vivenciando de rediscussão da norma. E fico muito feliz quando ouço Flávio, ouço Vossas Excelências se referindo à norma e à necessidade de 2 eixos fundamentais nesse processo de revisão: manter o espírito da norma e também aprimorá-la. Penso que, se esse norte for mantido, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a concretização de uma evolução, de um aprimoramento efetivo na lei. E não tenho dúvidas que é esse o intento de todos. É algo que não começou ontem, eu digo mais, esse debate começou há mais de 40 anos. Está aqui o presidente da CNTT, que há 40 anos passava às mãos, já do Congresso Nacional, um projeto de lei tratando do assunto. Então, é uma discussão extremamente madura e que agora recebe um impulso adicional para o seu aprimoramento. Mas, vejam, e qual, penso eu, a contribuição do Ministério Público para esse debate? No início, há 5 anos, mas já passou, já são 6 anos, não é, doutor Marco? Foi impulsionar o debate. Porque nós temos, embora seja uma questão extremamente importante para todos nós, para todos que trafegam em rodovia, ela ficava, de certa forma, em segundo plano. Por quê? Porque o sistema funcionava. E funciona. Nosso país, ele é carregado, o desenvolvimento é carregado sobre os caminhões. E sempre foi assim, e sempre deu certo, embora a um custo altíssimo de vidas e um custo econômico também muito grande. Mas estávamos numa zona de conforto. Por quê? Porque, embora 4.000 pessoas morram ao ano, essa morte não é como aconteceu lá na boate de Santa Maria, ela não acontece no atacado, ela acontece no varejo. Morre um aqui, outro ali, são 23 em média ao dia no país. Mas 23 espalhados pelo país não chamava a atenção. Então, o Ministério Público, de certa forma, pôde contribuir com esse impulso inicial para a retomada do debate, né? com base em uma, digamos assim, com base em uma seriedade, no sentido de que, ora, a questão está posta sob pena de gerar alguma espécie de prejuízo também econômico ou uma reestruturação sem um amadurecimento. Um amadurecimento feito, inclusive, pelas partes, que são os motoristas e as transportadoras. Ou seja, vindo de um procurador do trabalho, vindo de um juiz do trabalho. Opa, aí complica, né? Por quê? Procurador do trabalho não entende nada de transporte rodoviário. O juiz também não. Então, houve, a partir dessa provocação, a percepção de que se tornava inadiável esse consenso em torno da regulamentação da jornada de trabalho do motorista. Então,
Então, esse foi nossa primeira contribuição institucional. Isso evoluiu. Esse debate ocorreu e resultou num texto, e esse texto foi mediado pelo Ministério Público. Então, no segundo momento, nós contribuímos mediando essa discussão, não interferindo, e, portanto, a Lei 12.619 é fruto desse consenso. Muito importante. E hoje, nessa fase que nos encontramos, nós estamos atentos e dando contribuições para que eventuais alterações não venham vilipendiar a Constituição e o próprio espírito da norma, como foi aqui colocado. E nesse aspecto e nesse particular, senhores deputados, eu não posso deixar de registrar algumas preocupações. Algumas sugestões caminham nessa direção de, digamos assim, colocar em xeque o objetivo da lei, né? Penso que a maturidade, inclusive fiquei muito feliz de saber que o Dr. Marco também está colaborando nesse trabalho aqui de redação do texto, nós não tenhamos, nesse processo, um resultado dessa natureza. Mas falou-se em, por exemplo, admitir a extrapolação de jornada, hora extra, por 4 horas. Isso combinado à ideia de que você tenha, digamos aí, uma mudança no chamado tempo de espera que a lei trata, ao invés dele passar a ser gozado ao final da jornada, mas também dentro da própria jornada, o que acontece em termos matemáticos? E a gente precisa, é engraçado quando a gente vai falar em lei, também precisamos lembrar da matemática. Se nós temos 24 horas, e já temos um módulo normal de 8 horas de trabalho preconizado pela Constituição, se nós admitirmos 4 horas extras, só aí nós temos 12. Mais uma de intrajornada, que o pessoal tem, enfim, o motorista tem que almoçar, não é isso? Nós chegamos a uma dedicação de 13. Há possibilidade de tempo de espera de 4 horas em termos matemáticos. Então, nós teríamos uma dedicação de 17 horas. Vejam, o que nós vimos lá em Rondonópolis, em 2007? A maior parte dos 30% dos testados com urina, que usavam cocaína, então, do nosso universo de motoristas, e isso foi renovado em outubro do ano passado, nós temos praticamente 1/3 que precisam se drogar para suportar as jornadas, não é? E o universo que lança a mão desse subterfúgio é o universo que trabalha acima de 12, algumas situações chegando a 16 horas por dia. A CNT tem um trabalho interessante no seu anuário, que aponta que, em média, o motorista trabalha 14,5 horas, 14 horas e meia. Transportador de carga empregado. O autônomo, segundo o estudo, trabalharia 15. E a pesquisa que fizemos aponta que esse universo é exatamente o universo que precisa fazer uso de drogas para conseguir acordar. Por quê? Se manter acordado. Porque o corpo humano tem limites. Então, qual que é a preocupação? É que se nós acrescentarmos alterações como essa, nós poderemos estar legalizando a situação que joga esse motorista na condição, obriga esse motorista a ter que lançar mão de substâncias para poder continuar, para poder trabalhar. Então, que realidade que tínhamos antes da Lei 12.619? O motorista trabalhava e continua trabalhando, uma carga horária abusiva, mas isso era ilegal. E continua sendo ilegal depois da 12.619. Mas qual é a situação que temos se alterações como essa forem implementadas? Digamos, esse vilipêndio ao ser humano passa a ser legalizado. E isso realmente não pode, penso eu, prosperar nesse processo de revisão. Dentro da linha e do espírito de preservar o espírito da norma, nós não podemos, de modo algum, permitir a legalização da extrapolação de jornada, né? E temos que avançar, sim, no aprimoramento. Ora, a questão de infraestrutura, como bem colocado, aliás, Flávio, é muito complicado falar depois de vocês, viu? Não sobra nada para a gente. Eu estava falando com a doutora Adriana, falei, é muito complicado, basta parafrasear o Flávio para a gente, enfim, passar a mensagem. Veja, dentro dessa linha de aprimoramento,
esse recrudescimento do projeto de lei com relação à infraestrutura é fundamental. É fundamental. E mais, fundamental também, e me pareceu muito interessante nas sugestões de alteração, o estabelecimento da isonomia plena entre motoristas autônomos e motoristas empregados, porque senão nós teríamos aí uma tendência à informalização indiscriminada no segmento, com efeitos perversos sobre todo o setor. Então, há eixos muito positivos, penso eu, nessa revisão, e que estão caminhando muito bem. Há outros que a gente precisa tomar cuidado. E aí vem a contribuição também do Ministério Público, que, às vezes, com a posição um tanto incômoda, né? Às vezes o Ministério Público ele acaba incomodando, é quase que inerente à instituição, mas o incômodo é exatamente no sentido de preservar bens jurídicos que são de extrema relevância para a sociedade. E mais, esse debate e o encaminhamento que ele está seguindo, no sentido de reconhecer a importância da norma, nós enaltecemos também sob outro aspecto. Me parece realmente consensual que sim, a lei veio para ficar e é importante. E ela é importante por quê? Porque o sistema atual é inconsistente e insustentável. O sistema atual de transporte brasileiro ele é incompatível com o nosso projeto de desenvolvimento nacional. O país não pode continuar eternamente dependendo de um modal de transporte que é inadequado a um país com as nossas dimensões. E a ideia, enfim, a resistência inicial ao texto, conforme foi posto, veio do agronegócio. O agronegócio, inegavelmente, é o setor mais importante que temos hoje para o desenvolvimento do país e deve, portanto, ser ouvido. E qual a reclamação e a justa reclamação do segmento? Ora, a norma se implementada como está, nós não conseguiremos escoar nossa safra e não conseguiremos e teremos um problema, um impacto importante no custo Brasil. Eram essas as alegações básicas, outras também, mas principalmente essas. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, e numa oportunidade na própria comissão eu trouxe essas informações, de que, ao contrário do que se diz, a Lei 12.619, ela não impacta negativamente o custo Brasil, e mais, ela produz um efeito reestruturante nesse segmento, que no médio, e principalmente no longo prazo, evidentemente, mas também já no curto, vai provocar esse efeito reestruturante, um remodelamento do nosso sistema de transporte, de modo a conferir efetiva competitividade aos nossos produtos. E, principalmente, claro, em razão da vocação do nosso país, do agronegócio. Digo isso por quê? Porque aquela zona de conforto que impedia o debate em torno da questão da jornada, enfim, a rediscussão do sistema, ela se deve, pelo que eu reputo e costumo designar, por parcelas ocultas no frete. Nós temos uma composição no frete rodoviário brasileiro que não é transparente, digamos assim. O custo do frete brasileiro, ele alberga algumas parcelas que não estão visíveis. Quais são elas? Nós temos 40 bilhões gastos ao ano com tratamento de mortos e feridos em rodovias. Segundo estudos da CNT, 16 bilhões decorrem especificamente de acidentes em rodovias federais, policiadas, fora as estaduais. Então, são 16 bilhões que o SUS acaba tendo que arcar, mas, na verdade, aquilo ali, boa parte desses acidentes ocorre por quê? Porque nós temos um motorista fatigado. Aquele custo que é socializado poderia ser evitado. Muito bem. Temos um montante também na casa dos bilhões, mais caro ainda, a título de horas extras não pagas aos motoristas.
temos a incidência previdenciária sobre essas mesmas horas extras. Somando todas essas parcelas, nós temos, segundo estimativas macroeconômicas, 62 bilhões ao ano que não são incorporadas ao frete. Ou são socializadas com todos, ou suportadas pela coletividade de motoristas. Veja, 62 bilhões sobre 203 bi que circula anualmente a título de frete rodoviário, significa dizer que nós temos mais de 30% no nosso frete de parcelas que são ocultas. Ora, mas e aí? Por que isso levou a uma zona de conforto? Leva a uma zona de conforto porque nós acabamos, diante desse subsídio social, a não buscar outros mecanismos e outros modais de transporte, que se mostram, inclusive, os investimentos acabam sendo inviabilizados. Então, nós podemos afirmar que, se hoje não temos ferrovias e hidrovias em número compatível com a nossa dimensão, não é apenas por falta de vontade política, porque vontade política a gente tem percebido, sobretudo nesse governo, mas também, e principalmente, porque não há viabilidade. Basta comparar os fretes brasileiros com os fretes de outros países do mundo, que vamos verificar um diferencial enorme quando comparado ao frete rodoviário. Então, o que ocorre? E o que a Lei 12.619 fez? Ela destrói esse tripé sobre o qual o atual sistema se mantém. Por quê? Porque o sistema ele se mantém sob 3 premissas. É o descontrole de jornada, a baixa remuneração, né? E nós temos, então, aí esse sistema no qual o motorista ele busca a autoexploração para poder, que o pagamento por comissão, a baixa remuneração e o descontrole de jornada criam esse sistema que gera essa parcela oculta e, ao mesmo tempo, enfim, ele se manteve estável sobre essa premissa, e a lei ela vem exatamente o quê? Ela vem eliminar o pagamento por comissão como regra, até existe, mas como exceção, e ela determina o controle de jornada. Feito isso, o que acontece? Nós temos obrigatoriamente um remodelamento, aonde essas parcelas ocultas vêm efetivamente para o frete. Então, o que nós podemos dizer hoje? O frete nessa safra já subiu em alguns segmentos, sobretudo no de grandes massas. O país não quebrou. E nós temos, portanto, hoje, condições de, em razão da lei, partir efetivamente para a reestruturação do modelo de transporte brasileiro. E aí sim, no médio prazo, contar com ferrovias, contar com hidrovias e o nosso agronegócio conseguir colocar o seu produto no mercado externo de uma maneira competitiva. Agora, o que precisamos, então? Qual é o passo que precisamos dar? Além de aprimorar a lei, nós precisamos colocá-la, conferir eficácia plena à norma. E o que falta para conferir eficácia plena à lei? Hoje, nós temos o julgamento de uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público em face da Resolução 417 do CONTRAN. Vamos ver o que diz o Judiciário. Mas penso que, senhor presidente, o que poderia dizer o Parlamento? Poderia, e aí fica a sugestão final do Ministério Público do Trabalho, poderíamos aqui extrair uma moção. Uma moção encaminhada ao Poder Executivo, no sentido de revogação imediata dessa resolução, que, no nosso entendimento, já escoou o seu prazo, inclusive, e uma determinação clara à Polícia Rodoviária Federal para que implemente imediatamente a fiscalização da norma. Porque, se queremos aperfeiçoar a lei, é necessário que ela esteja eficaz o suficiente para que possamos conhecer os efeitos deletérios, eventuais efeitos deletérios dela. Então, penso que, nesse seminário, seria extremamente positivo se extraíssemos aqui uma posição do Congresso Nacional, dirigida ao Executivo, no sentido de que seja conferida imediatamente plena eficácia à norma, sem prejuízo desse profícuo debate de revisão e aprimoramento. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de colocar que eu não estou aqui falando em nome da Secretaria de Inspeção do Trabalho, nem do Ministério do Trabalho e nem tampouco do Governo Federal.
Acho que eu sou o único aqui um dos únicos que fazem parte do Poder Executivo, mas eu vou fazer uma explanação a respeito da fiscalização e vou trazer aqui alguns dados sobre acidentes de trabalho com os quais nós estávamos trabalhando antes da lei e continuamos trabalhando porque a lei não está ainda sendo cumprida pela maioria das empresas. Bom, eu fiz aqui uma pequena apresentação. Não sei se é tanto porque a minha formação, né, é de professor, eu tenho esse hábito de falar olhando para alguma coisa. Não sou muito bom de fazer um discurso propriamente. O que se vê, assim, o que se tinha, né, antes da entrada em vigor da lei, é que a ocupação com mais acidentes de trabalho fatais no Brasil é disparada a de um motorista profissional de caminhão. Motorista de caminhão. Né? Entre 2005 e 2011, foram cerca de 2.600 mortes de motoristas de caminhão empregados com CAT emitida e acidentes típicos, ou seja, aí estão excluídos acidentes de trajeto ou acidentes diversos. Ou seja, 2.600 mortes. Uma quantidade muito grande. Praticamente uma guerra que se trava no Brasil, onde as vítimas, os soldados, são os motoristas de caminhão e aqueles todos que trafegam pelas rodovias e também são vítimas desses acidentes. Bom, o que se viu através da fiscalização, e eu sou um auditor fiscal lotado em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, onde nós temos o maior porto seco da América do Sul, e a atividade rodoviária é intensa na nossa cidade. Desde 2008, 2009, eu venho trabalhando nesse setor, e nós chegamos a realizar ações em rodovias onde a gente parava o caminhão, verificava a jornada através do disco de tacógrafo, autuava as empresas, porque ainda assim, no nosso entendimento, era uma situação ilegal ultrapassar a jornada constitucional. E aqueles motoristas que estavam na rodovia há mais de 10 horas eram submetidos a um teste de atenção concentrada feito por uma psicóloga. Uma psicóloga, inclusive, com experiência em trabalhar com testes por Detran, com motoristas, com empresas rodoviárias. E o que se viu foi algo estarrecedor. Esses motoristas não tinham a menor condição de estarem ao volante naquele momento da abordagem, quando estavam já ali há 10, 11, 12, 14, 16 horas. Chegou-se ao ponto de um dos motoristas nem ao menos conseguir preencher o teste de atenção, porque ele não enxergava. Ele não conseguia enxergar. Ele estava 16 horas dirigindo, já era noite, ele ainda ia dirigir por pelo menos mais 5 horas, e ele não conseguia enxergar. Nessa situação, na época, o que era feito pelo Ministério do Trabalho era uma notificação para a imediata substituição do motorista, né? Essa notificação era feita para a empresa, o motorista ficava lá e repousava pelo mínimo de 11 horas e seguia a viagem após esse descanso. Bom, outra irregularidade que era assim latente nesse setor, que ainda é a forma de remuneração, como bem foi dito pelo Procurador do Ministério Público do Trabalho. A forma de remuneração por comissão, né, onde a empresa transportadora paga a maior parte da remuneração desses motoristas através de comissão e não coloca isso no contra-cheque, comissão em razão do frete ou de quilômetro rodado ou coisas do gênero, levando esse motorista a praticar ultrapassagens perigosas, a ultrapassar limite de velocidade, criando toda uma atmosfera de impulsionar esse motorista dentro da rodovia para situações de risco. E isso, infelizmente, também não foi alterado. Eu trouxe aqui
uns dados, para passar para outra. Dados de acidente de trabalho. No Brasil, acidentes típicos, tá? Sobre isso que eu estou falando, nos anos de 2011 e 2012. Ou seja, 2012 a lei já estava em vigor, né? Em boa parte de 2012. Onde nós vemos que nesses 2 anos morreram 836 motoristas de caminhão. Ao passo que o segundo colocado aí é o servente de obras, mesmo sendo intensa a atividade de construção civil nesse momento no país. A atividade de construção civil se vê à torta e direito. Por tudo, se a gente sair aqui na esquina, nós vamos ver alguma obra em algum lugar. Mesmo assim, nós temos aí 836 contra 284. Sendo que, quando nós comparamos a quantidade de acidentes, o percentual dos acidentes em que se envolvem caminhões, dos acidentes fatais, e a quantidade de vítimas, o percentual de vítimas de motoristas de caminhão, nós vemos que, para cada um motorista de caminhão morto, em média, 10 outras pessoas morrem nesses acidentes envolvendo caminhões. Então, ali, nós estamos tratando de 836 mortes. Nós estamos tratando de 8.360 mortes provocadas por motoristas empregados, né? Envolvendo motoristas empregados. Vamos passar adiante, nós temos um gráfico dessa tabela que eu acabei de mostrar, onde é gritante ali, né, a quantidade, a estocagem de motoristas mortos ao longo desses 2 anos. Podemos passar adiante? Aqui nós temos um dado que acho até um pouco interessante, sobre mortes de motoristas por UF, por estado do empregador, né? Aí entre 2011 e o primeiro semestre de 2012, onde o estado onde concentra a maior parte dos empregadores que causaram acidentes é São Paulo, né, seguido de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, os estados do sudoeste e sul do país. Pode retroceder aqui o outro gráfico anterior a esse? Isso. E aqui são os locais onde ocorrem os acidentes. E aí a gente vê um pouco do peso, né, da dimensão do estado, né? Minas Gerais sobe ali, São Paulo desce, e a Bahia aparece aí com uma quantidade significativa de acidentes também. Ou seja, existe uma diferença entre o estado onde o motorista é empregado e o estado onde ele vem a falecer no acidente de transporte, né? Isso também mostra que o acidente muito se dá no transporte de longa distância, né? Porque a maior parte das vezes o motorista está vindo a se acidentar fora do estado do seu empregador. Bom, 9 meses passados da entrada em vigor da lei, a grande maioria das empresas de transporte permanecem descumprindo a lei, apesar do passivo trabalhista que elas estão acumulando. E isso, quando eu fiscalizo, eu costumo até comentar, porque desde a entrada em vigor da lei, eu já fiscalizei mais de uma centena de empresas. Eu costumo comentar com os empresários, né, que é melhor agora ele levar ali alguns autos de infração da fiscalização e regularizar a situação da empresa, do que daqui a 5 anos ganhar uma ação trabalhista na justiça cobrando hora extra e adicional noturno e etc. e tal, porque a lei está em vigor, né? Quer o empregador queira ou não, a lei, de uma forma ou de outra, está em vigor. Mesmo que ela venha a ser alterada, ela já está vigorando. Um outro dado importante de se colocar aqui é que, quando fiscalizadas as empresas, mais de 90% delas têm se regularizado. Ou seja, a gente faz a fiscalização, autua a empresa que está irregular, e dali dá mais alguns prazos, alguns meses para a empresa ir retornando ao Ministério, apresentando novamente documentos, e ao longo aí de 2 ou 3 encontros, as empresas costumam se regularizar, em sua grande maioria. As que não se regularizam, nós estamos encaminhando relatórios para o Ministério Público do Trabalho
para que seja feita, né, tomar as devidas medidas judiciais. Bom, o que eu gostaria de colocar em relação a isso? O que é importante disso aí? Muito está se falando aqui que a lei não pode ser cumprida, né, porque não há locais de parada. Bom, senhores, a experiência da fiscalização está mostrando que isso é uma falácia. Porque se algumas empresas conseguem cumprir, por que as outras não cumprem? E isso eu estou falando de empresas desde as pequenas, com 2, 3 empregados, até as grandes, com mais de 1.000 empregados. Por que algumas estão conseguindo cumprir? Será que elas estão fazendo alguma mágica? Será que estão surgindo locais de parada só para elas, de repente? O que está se vendo é o quê? As empresas que estão cumprindo a lei, claro, encontram certas dificuldades, encontram, mas estão conseguindo cumprir, estão conseguindo parar o caminhão. À medida que a lei for cumprida por maior quantidade de empresas, é evidente que a própria iniciativa privada, e os senhores são homens de negócio, sabem muito bem disso, que vai ser um negócio muito bom, muito lucrativo, você construir um ponto de parada numa rodovia, a partir do momento que haja essa demanda. Enquanto as empresas permanecem não cumprindo e não há essa demanda, ninguém está construindo esses pontos. Mas a partir do momento que houver a demanda, vão ser feitos. Isso, quanto a isso, acho que não há dúvida. Então, assim, não há de se falar de deixar de cumprir porque não tem ponto de parada. Porque, na verdade, se fosse assim, uma empresa com mais de 1.000 empregados não estaria conseguindo cumprir. Que carrega para o país inteiro. Como que está conseguindo cumprir? Como que algumas conseguem, outras não? Não é verdade? Então, assim, é um ponto a se pensar, principalmente para os transportadores, né? Porque a impressão que se dá é que, motivados pela pressão que sofrem em relação ao embarcador, aos clientes, entendeu? Com o problema da concorrência, de ter uma concorrência desleal entre a empresa que cumpre e a que não cumpre, né? O transportador, muitas das vezes, está com receio de cumprir a lei, ao passo que está criando um passivo trabalhista pior ainda do que tinha antes, né? Porque a situação já era ilegal, e vários motoristas já entravam na justiça e já ganhavam suas causas, cobrando hora extras e coisa e tal. Agora a situação está pior. Então, há de se pensar nesse sentido, de que será que realmente é vantajoso para o transportador manter essa situação? Bom, retorna, por favor, ao anterior. A fiscalização, essa que a gente faz no Ministério do Trabalho, ela, por enquanto, ela está sendo feita baseada na obrigação da lei em relação à anotação da jornada de trabalho pelo motorista, e nós confrontamos as papeletas, né, esses diários de bordo dos motoristas, com os discos de tacógrafo dos caminhões. Isso tem nos servido como um método eficaz, mas lento de fiscalização. A nossa principal dificuldade vem do fato de ainda não termos uma regulamentação do ponto eletrônico dos motoristas. E aí, também é importante os senhores pensarem, principalmente agora que vão alterar essa lei, em se fazer uma lei para ser cumprida, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, principalmente para o empresário que quer ter sua empresa saudável, sem passivos que não sabe nem sequer dimensioná-los, sem ações regressivas do INSS a cada acidente de trabalho, a cada acidente desses aí. Então, assim, o ideal é que a lei seja cumprida, né? E iniciativas para o cumprimento da lei serão tomadas pelo Ministério do Trabalho. Mas é importante também os senhores pensarem que a fiscalização vai precisar, por exemplo, normatizar o ponto eletrônico para que a fiscalização seja efetiva. E será que normatizando o ponto eletrônico, depois não vai vir toda aquela discussão pelos que não cumprem a lei, de que o Ministério do Trabalho não poderia fazer isso? Ou seja, desde já, né, fica o recado para que país nós queremos, que empresa de transporte nós queremos? A que cumpre a lei ou a que não cumpre?
né? Quem nós vamos ouvir? Os que cumprem ou os que não cumprem? Depois que nós normatizarmos o ponto eletrônico, por exemplo, né? O que se vê também por parte isso acho que eu já até comentei aqui, né? Por parte dos embargadores, uma resistência muito grande à lei, já foi falado aqui por todos. E eu não vou tecer muitos comentários sobre as novas propostas, até porque eu não estou aqui falando em nome do governo, né? Então não vou ficar aqui comentando o que se tem sobre as propostas de alteração da lei. Mas eu só queria deixar aqui um pedido, uma reivindicação para que se pense, um comentário, para que se pense em não se confrontar dispositivos constitucionais. Que nós não tenhamos, de novo, uma insegurança jurídica, né? Para que não se pense, olha, vamos fazer uma lei, vamos fazer de qualquer jeito, vamos botar o motorista para trabalhar 12 horas e tal, e depois a gente novamente entrar numa insegurança jurídica e novamente as empresas ficarem pensando, será que esse dispositivo é inconstitucional, vai cair, eu vou ter hora extra para pagar, não vou estar errado ou não vou estar errado. Então, assim, é importante se pensar nisso, né? Em não chegar ao ponto de flexibilizar para criar uma situação que o risco permaneça, que as mortes continuem, e nem tampouco que se ataque os preceitos constitucionais que estão vigentes. Como mensagem final, eu gostaria de colocar que o cumprimento da lei não depende tão somente da fiscalização da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária ou do Ministério do Trabalho, depende de todos, depende das empresas, depende dos empregados. E eu espero, sinceramente, que as alterações que sejam feitas sejam no sentido de manter o espírito da lei, de manter a proteção ao trabalhador e não no sentido de retornar ao que se tinha ou, como bem foi dito pelo Dr. Paulo Douglas, não no sentido de legalizar o que se tinha antes, né, que seria pior ainda. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria também, não agradeci inicialmente, mas gostaria de agradecer ao convite, né, porque nem sempre a fiscalização é ouvida, mas é a fiscalização que está lá na ponta, dialogando com a empresa e cobrando e autuando, né? E eu acho importante esse diálogo com a fiscalização antes das leis serem feitas, porque depois cai na nossa mão, né? Depois que é feita, quem cai na nossa mão e nós caímos na empresa, né? A lei cai na nossa mão e nós caímos na empresa e exigimos que ela seja cumprida. E é bom que a gente participe disso no âmbito mesmo do diálogo e tal, e para poder que se crie leis que possam ser fiscalizadas e cumpridas pelas empresas. Em princípio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres quer agradecer ao amável convite feito por esta casa para debatermos algo tão essencial, não apenas para o motorista, como também para as empresas, mas, sobretudo, para toda a sociedade brasileira. Estamos aguardando. Queremos começar lembrando de uma rápida história colocada pelo Dr. Paulo Douglas na comissão especial, que foi procurado por uma pessoa que se dizia uma viúva de um marido vivo. De fato, isso estimulou certamente, eu quero acreditar, como todos nós queremos, ao doutor Paulo Douglas a iniciar o grande debate da lei do descanso. Começando pela interposição de uma ação civil pública no Mato Grosso, que depois ele foi exitoso, ganhando liminarmente a que todas as empresas
passassem a cumprir a jornada normal de trabalho, depois de conhecido a situação da jornada do motorista nas estradas. Então, nascia aí a discussão classista. Nós, como trabalhadores, não podemos esquecer essa palavra de classista, porque realmente reuniu a Confederação Nacional do Transporte, das empresas, e a Confederação dos Trabalhadores, acompanhada pelo Dr. Paulo Douglas, que é do Ministério Público, para objetivamente colocar na lei a limitação da jornada do trabalho, do tempo de direção e, quiçá, trazer a lume a questão da infraestrutura de transporte no Brasil, visando segurança e dignidade para o trabalhador. Já em abril de 2012, a Folha de São Paulo trouxe como notícia: o crescimento do agronegócio cria escravos da soja no Brasil. Uma grave epidemia assombra as estradas brasileiras, dizia a notícia do jornal. O uso do ribite, a droga, o estimulante que cria os supercaminhoneiros. Mas o vício não é a causa, é efeito. E esse tem levado ao flagelo uma legião de escravos da soja, o trabalhador rodoviário que se impõe pesadas jornadas de trabalho, chegando, notícia do jornal, de 16 até 24 horas. Eu quero deixar claro que pode parecer parcial da nossa parte, mas isso é fato, porque nós representamos os trabalhadores, mas isso é fato. Isso é notícia no nosso país. Esse trabalhador, estimulado por uma melhoria salarial, que na verdade não é, estava apenas trabalhando mais, para se ganhar mais. No início, parecia coisa ingênua, não, vou trabalhar o quanto eu puder e ganhar mais. Só que se esquecia de que o ser humano tem um limite. E esse limite não pode ser ultrapassado, sob pena do preço sair muito alto. Por favor. Em novembro, ainda o mesmo jornal trazia a longa e brutal jornada de um caminhoneiro até um porto no Brasil. E noticiava que mais de 1.200 caminhoneiros morreram no ano passado, isso foi em 2012, portanto falava-se de 2011, em rodovias federais, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Para reduzir o consumo de drogas ao volante e diminuir o número de vítimas, o governo recentemente determinou pela primeira vez um período mínimo de descanso para os caminhoneiros. O jornal aí já fazia referência à Lei 2.609, que já estava em vigor. E aqui tem um dado da própria CNT, que diz que 51%, isso foi pesquisa da CNT, isso é um dado da CNT, dirigia de 13 a 19 horas por dia. 10%, um pouco mais, dirigia mais de 24 horas por dia. Mas a jornada média era de 14 horas por dia. E aí, em função dessa jornada, nascia, logicamente, a necessidade de se estimular o ser humano com elementos químicos. Surgia aí, então, o rebite. No início, uma ingênua Coca-Cola com café resolveria o problema. Posteriormente, veio as anfetaminas, e tem dados concretos de que se chegou até a drogas pesadas. Esse elemento, é preciso lembrar, ele estava em curso numa carreira ou num mal sem fim. Poderia lá na frente, e isso também é fato, se tornar um dependente químico das drogas. Por favor. Jornadas assim contribuem para um pesadíssimo custo social.
Dados do Ministério da Saúde diz que 400 mil acidentes com vítima em 2009. Mais de 46 mortes em 2010. E 145 mil internações no SUS. Por favor. Daqueles 400 mil acidentes, mais de 180 mil aconteceram em rodovias federais em 2010 e envolveu quase 80 mil veículos. Observe que da frota nacional, que é aproximadamente 65 milhões de veículos, a parte relativa à carga não é tão grande, pouco mais de 2 milhões de veículos, que na proporção corresponde a apenas um pouco mais de 3% da frota nacional. No entanto, ela é responsável por 25% dos acidentes. Por favor. Dados do IPEA diz que os acidentes com mortes custa muito caro à nação. Cada acidente com morte custa 566 mil ao país. Cada acidente com ferido, ou seja, cada ferido, custa ao país 116 mil. Aparentemente parece até uma brincadeira, não se custa tanto assim, mas é que tem uma grande estrutura para resolver o problema do acidente. Custos médicos, hospitalares, perda de rendimentos futuros, funeral, dano ao veículo e à carga, danos à propriedade, congestionamento de trânsito, atendimento ao acidentado, custos judiciários, administração de seguros, valor da vida humana. Isto custa só os envolvimentos com caminhões, 2,5 bilhões de reais ao país. Por favor. Além do mais, tem o problema do adoecimento do caminhoneiro e a morte lenta e gradual. 14 horas e meia de jornada de trabalho por dia na direção, ou seja, mais de 6 horas além da jornada normal. Dados da Abramet diz que a fadiga é responsável por 18% dos acidentes. Diz ainda que o sono é responsável por 48% dos acidentes. E diz mais, que o excesso de horas extras leva a 60% a mais de doenças cardíacas, o horário irregular e noturno, porque o motorista não tem um horário regular, gera 24% a mais de doenças coronárias e 23% a mais de ataque cardíaco. São estatísticas recentes. 30% dos caminhoneiros têm alteração de pressão arterial. 30% dos caminhoneiros já dormiram ao volante. Por favor. Tem uma perda social que ela não tem preço, na verdade. Mas o IBGE diz que a folha de pagamento do transporte custa quase 17 milhões. No entanto, a RAIS, do Ministério do Trabalho, diz que é apenas um pouco mais de 1 milhão. Isso significa o quê? Um elevadíssimo índice de informalidade, pagamento por fora. Uma análise mais simplória nos leva a crer que o empresário de boa-fé não quer isso. Porque isso gera concorrência desleal. Porque quem paga por fora não recolhe imposto, não recolhe para a Previdência Social. Enfim, há um empobrecimento das condições sociais com a morte ou a incapacidade laboral, já que todos os benefícios previdenciários incidem sobre o salário formal. Por favor. Contra tudo isso, finalmente, foi consensualizado entre patrões e empregados, acompanhado pelo Ministério Público e aprovado nessa Casa de Leis, a lei que regulamentou a profissão do motorista.
como respeito aos limites biológicos do ser humano e a dignidade profissional do caminhoneiro. O que era, na verdade, o objetivo? Combater ao tripé da indignidade, baixa remuneração, salário pago por comissões e a ausência do controle da jornada. Por favor. Uma lei busca tão somente fazer valer a CLT. Não que a CLT seja assim tão perfeita, não que ela não careça de alguns ajustes, mas a CLT já traz como obrigação uma jornada de 8 horas e com no máximo 2 horas extras. E observem que não dirigir por mais de 4 horas sem parar 30 minutos para descansar. Isso é o mínimo que se pode exigir de um ser humano. Não existe como você trabalhar mais de 4 horas sem sentir alguma necessidade fisiológica. Portanto, nós achamos que o que a lei trouxe, sim, houveram avanços. A lei aprimorou e trouxe segurança jurídica e, principalmente, ela trouxe a regulamentação do disciplinamento da jornada de trabalho, assim como o tempo de direção. Mas o intervalo, por exemplo, mínimo de 11 horas interjornada, já era previsto na CLT também. Por favor. É claro que uma discussão, e eu ouvi bem, parafraseando também o Dr. Paulo Douglas ao Dr. Flávio Benatti, que de fato a gente num país democrático discute e rediscute quantas vezes forem precisas. E aqui agora estamos novamente rediscutindo uma reação contrária à lei. O Movimento União Brasil Caminhoneiro, a Confederação Nacional da Agricultura, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil e a Associação Brasileira da Indústria de Óleo, traz uma nova proposta inicialmente que assustou a todos nós. Uma nova lei que viesse a ter validade. Primeiro, vamos discutir essa que está aí. E essa que está aí, vamos pensar que ela possa ter validade só daqui 5 anos. Isso era congelar uma lei, colocá-la no esquecimento e certamente jamais voltar ao assunto. Nós somos, sinceramente, contrários a essa ideia. Eu acho que nós temos que debater até a exaustão, se for necessário. Empresários e trabalhadores, Ministério Público, Judiciário, empresas, a classe política, a sociedade precisa debater. E trouxe também a sugestão de anistiar as pessoas que eventualmente já tiveram alguma punição por motivo da lei. Por favor. Os embarcadores do agronegócio e produtores rurais, eu acho que perderam a oportunidade, porque nós debatemos 4 anos, como foi muito bem colocado pelo Dr. Flávio Benatti. Nós debatemos 4 anos, as 2 confederações. E o setor do agronegócio também está contemplado na sua confederação. Se eu até me lembro de uma frase do presidente da comissão especial, que dizia: nós fomos pegos de surpresa. Eu acho que não foi tanto assim. Houve um longo debate, e eu acho que é justo que eles queiram redebater a lei. É justo que ela careça de algum ajuste para atender um setor específico, mas não é justo dizer que perderam, ou não foi bem debatida, ou não foi bem discutida. E aí? A proposta de 5 anos sem a lei. Perspectiva de 20 mil mortes, enquanto isso passa, quem vai pagar essa dor? Nós estamos falando de vidas que são ceifadas pelo cansaço, pela fadiga, pela irresponsabilidade, por que não dizer assim,
sem querer dizer de quem, mas há, no contexto, alguém que cometeu alguma irresponsabilidade. Se esquecendo da sua própria vida, ou da vida do seu empregado, e se esquecendo mais da vida da sociedade, aquela usuária da malha rodoviária brasileira todos os dias, que não tem nada a ver com transporte. É preciso que a gente coloque isso às claras. Quero fazer um interregno rápido para dizer que a Confederação, ela está muito satisfeita com a lei que está aí, mas não é sectária e nem radical no reestudo e na rediscussão da lei. Carecendo de ajustes, e eu estou falando aqui em nome de uma confederação nacional, cujo presidente, o senhor Omar, está aqui. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir. Mas é isso que o grupo de trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres pensa a respeito da lei. Ela é uma lei boa, ela foi necessária, ela trouxe dignidade, tranquilidade nas estradas, ela vai diminuir sensivelmente os acidentes e as mortes nas estradas. E ela trouxe a segurança jurídica quanto à regulamentação da jornada tão esperada e requisitada pelos empresários. Portanto, não há que se botar defeito na lei. Não há que se colocar aqui a lei no canto da parede. Por favor. Ok. A fiscalização da jornada deve ser condicionada à homologação de cada trecho rodoviário. E o poder público precisa assumir o provimento da infraestrutura. E são alegações para que a lei não fosse aplicada. Por favor. A infraestrutura para descanso já existe. Dados da própria CNT diz que mais de 4 mil postos em 95 mil quilômetros de rodovia, isso já existe com uma estrutura para descanso, isso corresponde a um posto a cada 22 quilômetros. A Fé Combustível diz que tem 8 mil postos em rodovias. Isso é um dado da Fé Combustível. O dado da Fé Combustível diz que tem mais de 8 mil postos em rodovias, sendo que 2.500 vende o USD, que é o combustível requisitado e exigido pelos caminhoneiros, em todo o estado com boa estrutura de descanso. São dados nossos, não são dados nossos. São dados da Fé Combustível. E que, inclusive, o presidente ministrou palestra na comissão especial com todos esses dados. Que bom, né? Que despertou até o debate. Outro estudo da SOS Estrada diz que tem 75 Eu gostaria de pedir mil vagas. um minutinho ao palestrante, por gentileza. Senhoras e senhores, gostaríamos de pedir a compreensão dos senhores para que o período reservado ao debate se dará ao final das palestras. Não gostaríamos de solicitar aos senhores que as manifestações fossem feitas somente neste período, para que não prejudicasse esse seminário. Gostaria de agradecer e contar com a compreensão dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Outra acusação injustificada. A nova legislação aumenta o transporte. A gente não concorda, a Confederação dos Trabalhadores não concorda que a lei encareceu o transporte de forma nenhuma. Dados trazidos aqui é que o transporte ia encarecer em 14%, 28 bilhões. A senadora Cátia Abreu também traz um dado que no transporte de grão sofreria-se um aumento de 30% a 40%, na carne 20% a 30% e em frutas 30%. Sabe-se, no entanto, que o problema verdadeiro não é a jornada do caminhoneiro. Vejamos então, por favor. O problema verdadeiro, portos ineficientes. Até 2015, a expectativa nos portos será de 373 milhões de toneladas, com uma capacidade para atendimento de apenas 370. Já hoje, os postos estão
sem condição de atendimento das cargas e descargas. 83 milhões de toneladas de soja já estão paradas nas estradas ruins do Brasil. Estradas sucateadas, esburacada, que danifica caminhão, que demanda tempo para viagem, que cansa o motorista, portos que não recebem a carga como deveria receber. São dados que nos levam a crer que não é a lei que encarece o transporte. Eu acho que a gente até podia aproveitar uma grande oportunidade. Se o governo fizer a parte dele, modernizando a infraestrutura do brasileira, melhorando as estradas, melhorando os portos, esse transporte que hoje é lento, gradual, dispendioso, ele certamente vai baratear. Porque o caminhão que gasta hoje, é um cálculo, não é apenas um chute, o caminhão que gasta hoje um dia numa viagem, depois das estradas boas, poderá gastar apenas 4 horas, por que não baratear o frete? Então, a gente poderia enxergar na lei e na reestruturação da infraestrutura numa oportunidade de negócio. Isso é um negócio interessante. Se nós temos hoje uma demanda complicada de ser cumprida, nós temos a sazonalidade da soja, que levou o Brasil mais de 30 dias a ficar no noticiário em relação ao transporte. A gente pode usar isso para arrefecer os preços. Por favor. Estradas encarecem frete no estado da Bahia. Isso é uma notícia do portal da Globo. Para vencer os buracos, só indo devagar. A paciência passageira constante dos motoristas. A dificuldade dos caminhoneiros impacta no valor do frete, que aumenta mais de 30%. Não é dado nosso, isso é um dado de notícia da Globo. Ora, então por que não dizer que essa infraestrutura está encarecendo o transporte e está querendo culpar a lei? Nós não concordamos com isso. Por favor. Falta exiguidade de tempo, né? Está expirado. Estamos terminando. Eu tenho um dado interessante. O Brasil investe muito pouco. Veja só aqui, a desproporção. Os Estados Unidos, com um território de mais de 9 milhões de quilômetros, tem mais de 6 milhões de quilômetros de rodovia e quase 180 mil quilômetros de ferrovia. O Brasil, com o território quase do mesmo tamanho, tem apenas menos de 1.500.000 de rodovias e um pouco mais de 30 mil quilômetros de ferrovia. E é interessante lembrar que a França é 17 vezes menor que o Brasil e ela tem mais ferrovia do que o Brasil e mais rodovias que o Brasil. Por favor. O levantamento atualíssimo da Fiesp, isso foi dia 6 agora, próximo passado, anteontem. A Federação da Indústria de São Paulo comparou o indicador de transporte no Brasil com equivalentes de países que são referência para o mundo todo. A inclusão do estudo é que, em 10 anos, a eficiência da nossa infraestrutura não avançou. Portanto, companheiros, portanto, empresários, portanto, todos, enfim, desse auditório, não é a lei que encareceu o transporte. Por favor. Aeroportos. No exterior, a carga é liberada em 6 horas. No Brasil, em 60 horas. Rodovias. No exterior, 100% das rodovias são pavimentadas. No Brasil, apenas 19%. Ferrovias. No exterior, o frete de 1 tonelada custa $5. No Brasil, $74. Portos. No exterior, um container custa $621. No Brasil, $1.800. Por favor. O problema do transporte não é a jornada do caminhoneiro, não é o descanso do caminhoneiro que aumenta o custo do frete. A dignidade social do caminhoneiro não eleva custos, ela enobrece o Brasil, ela salva vidas. Por favor. Nós achamos que é vital para o país ampliar a produção de grãos, mas a nossa confederação entende que é essencial que se preserve a vida e a dignidade do caminhoneiro e dos viajantes. Por favor. E achamos, sim, o justo e necessário que se busque o lucro nos negócios. Mas é essencial que esse lucro também se torne vida melhor para o caminhoneiro e suas famílias. Por favor. Sim, é mais que tempo de dar fim
aos escravos da soja, para que o caminhoneiro tenha uma vida digna e feliz junto com sua família. Por favor. Momento decisivo para o sistema de transporte brasileiro e para o Brasil. Desenvolver-se ou não? Salvar vidas ou não? Atender a sociedade ou não? A nossa confederação agradece penhoradamente a oportunidade desse debate e que se coloca à disposição, não só dessa casa, como dessa comissão, para eventuais esclarecimentos.